Semana de final de Copa Libertadores. Estamos aí exatamente 4 dias da final da Libertadores. O vídeo de hoje eu vou trazer para você que não é atleticano, o que é ser atleticano, o que nos faz amar esse clube. Então, espero que você goste do vídeo, deixe seu like, se inscreva e vamos começar esse vídeo. É um dos vídeos mais importantes do canal, é o que dá o pontapé inicial a uma nova fase do canal. E antes de começar, eu sempre peço para vocês deixarem um like e se inscreverem, porque o nosso canal está crescendo de maneira absurda. O que é ser atleticano? Primeiro, cada um de nós que veste essa camisa e torce para o Atlético precisa voltar lá no início, no começo de tudo, onde tudo começou. Alguns têm influência do pai, da mãe, do avô, do tio, de um ente querido que não está mais entre nós, ou apenas nasceu atleticano. É o que eu falo, ninguém vira atleticano, você já nasce atleticano. O Atlético já nasce colado a você, assim como o Atlético nasceu colado a mim. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu, desde os 5 anos de idade, já acompanho o Atlético, tinha um radinho de pilha e o meu amor à primeira vista com o Atlético foi graças ao Willy Gonze, que narrava os jogos do Atlético pela Rádio Itatiaia. Quem não conhece o Willy Gonze, já deixa aqui nos comentários aqui que não conhecia, que logo eu vou fazer um vídeo, uma homenagem para o Willy Gonze. Seguindo, então, aí eu comecei a escutar os jogos do Atlético, eu já era novo, aí eu entrei para a escola, aí eu aprendi o hino do Atlético, e os meus pais são atleticanos, o meu avô, então eu sou de uma família de atleticanos. E a narração do Willy Gonze com aquele jingle, né? Gol, que felicidade, aquilo ali já chamou muito a minha atenção. E aí eu decidi que gostaria de torcer para o Atlético. Eu já tinha nascido atleticano. Aí você passa para aquela fase onde você começa a jogar futebol, você vai com o conjunto atlético, e ali eu comecei a acompanhar o Atlético. A primeira vez que eu fui no Mineirão foi em 2009, uma partida contra o Flamengo, no dia do meu aniversário, 8 de novembro de 2009. O Atlético felizmente perdeu com aquele gol olímpico do Petkovic, o Tardelli fez um gol também. E ali foi a primeira vez que eu vi de perto a torcida do Atlético, e só de falar aqui já estou arrepiando. O que eu vi no dia 8 de novembro de 2009 foi uma torcida que pulava o Mineirão antigo, não esse novo. Também uma polêmica. Eu não gosto desse Mineirão novo. Eu vi o Mineirão antigo e preferiria que ficasse daquele jeito. Mas aí veio a Copa do Mundo. Mas aquele dia eu tive certeza de que aquilo ali faria parte da minha vida pelo resto da vida. Então eu fiz 7 anos em 2009, nasci em 2002, e ali eu já sabia que o Atlético iria me acompanhar pelo resto da vida. E logo depois, eu morava perto de Sete Lagoas, começou aquela fase de 2011, onde o Atlético foi jogar na Arena do Jacaré, e por conta da reforma para a Copa do Mundo. E aí nesse tempo a minha paixão, que já era grande, começou a aumentar ainda mais. Por quê? Porque o Atlético estava em uma dificuldade financeira, estava caindo, brigando para não cair, e ali os ingressos eram R$5, R$10, então eram ingressos baratos, era próximo da minha cidade, era mais próximo do que Belo Horizonte. E ali eu comecei a acompanhar mais o Atlético, comecei a ir em mais jogos, comecei a ficar mais próximo da torcida do Atlético, da loucura, comecei a ficar mais próximo do time, e ali, aquilo ali foi fidelizando, até que chegou o ano de 2012, que foi o ano do Ronaldinho, o ano que a gente achou que ia ser campeão brasileiro, e a gente conseguiu perder aquele título para o Fluminense. Aquilo ali deu uma balada no psicológico, né, nesse amor com o Atlético, porque naquele momento eu falei, puta, passamos perto e não conquistamos, mas vamos seguindo. Chegou 2013. Para mim, 2013 foi o melhor ano da minha vida em relação ao Atlético, porque a gente começou o ano com o Ronaldinho, a gente tinha perdido o título em 2012, aquela crise onde todo mundo falava que o Atlético era cavalo paraguaio, o Atlético não ia ganhar nada nunca. E ali chegou aquela Libertadores, eu nunca tinha visto o Atlético jogar Libertadores, e ninguém acreditava no Atlético. Só que milagrosamente o Atlético foi avançando e conquistou a Copa Libertadores. Para mim, a maior emoção que eu senti com o Atlético.
Quando chegou 2013, que eu vi o Atlético sendo campeão, aquela emoção, e eu senti tudo aquilo assim, aquela, sabe, aquilo que o atleticano sente, aquela emoção, aquela raiva, ali o Atlético começou essa fase de ouro, que eu, graças a Deus, consegui acompanhar. O Atlético ganhou em 13 a Libertadores, em 14 aquela Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, e aí o Atlético foi formando novos times cada vez melhores, até chegar no time de 2021, que quando o Atlético ganhou aquele Campeonato Brasileiro também foi uma emoção muito grande, porque eu acompanhei essa saga do Atlético de não ganhar títulos brasileiros, da gente ligar a televisão e ver na Band, na Globo, em várias emissoras do Brasil afora, o Atlético ser chamado de cavalo paraguaio, flanelinha, não sei o que, nunca vai ganhar 50 anos, não sei o que, então. E ali acabou a fila de títulos do Campeonato Brasileiro e foi mais uma coisa que fortaleceu esse espírito atleticano, porque o atleticano, a história do atleticano se confunde muito com a torcida do Atlético, porque a gente que é atleticano, a vida não é fácil pra gente, a gente passa por muitas batalhas, por muitos desafios, assim como o Atlético, que não consegue ganhar nada fácil. Se o Atlético sair na frente de 3-0, você pode saber que alguma coisa ou alguma hora vai dar errado, porque o Atlético ele é assim, se ele estiver perdendo de 5, ele consegue fazer 10, mas se ele estiver ganhando de 3, é perigoso. Então o Atlético meio que se funde às nossas vivências, ao nosso dia a dia, ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de pensar, ao nosso jeito de ver a vida. A gente meio que se confunde com o Atlético, com a história do Atlético, dos 3 garotos lá no coreto da Praça 7, do time que não tinha onde treinar, hoje tem CT, tem estádio, tem títulos, o time que não ganhava nada e hoje está na final de Libertadores novamente, passou por 13 ganhando Libertadores, 14 Copa do Brasil em cima do Cruzeiro e por aí vai. Então assim, essa história do Atlético com o atleticano, ela meio que vai se embolando. Tem hora que você fala, pô, que é isso? Eu já vivi isso, mas você não viveu no pessoal, você já viveu uma situação difícil assim com o Atlético. E o Atlético é isso, cara. O Atlético é aquilo assim, eu falo que o torcedor atleticano, ele é o único torcedor do Brasil que, pô, se ganha no sábado, o seu final de semana, a sua semana é uma beleza. Se perde, acabou o seu final de semana, acabou sua semana, acabou o seu mês. Se perde no sábado, por exemplo, Botafogo, acabou o ano. Natal, nada disso tem graça mais. Porque a história do Atlético confunde-se muito com do atleticano. Então, ser atleticano, para a gente começar a dar números finais a esse vídeo, é um sentimento que nenhuma palavra do dicionário brasileiro ou de qualquer outra língua que exista no mundo consiga explicar. Porque cada um tem uma experiência com o Atlético. Alguns têm aquela experiência, assim como eu, que eu já tive uma experiência mais de alegrias, porque eu nasci nos anos 2000. Mas, se você pegar as pessoas que têm mais idade, passou pela época do Reinaldo, que o Atlético começou a bater na trave, passou pelaquela era ali do Zico, que teve aquele problema em 81, em 80, em 77. Então, cada um tem um sentimento diferente em relação ao Atlético. Eu já nasci no tempo de ouro do Atlético, onde o Atlético começou a ganhar tudo, o Atlético começou a ser a protagonista. Tem gente que nasceu nos anos em que o Atlético só batia na trave, contra São Paulo, contra o Corinthians, então assim, cada atleticano tem o seu jeito de ver o Atlético, de ver essa emoção com o Atlético e de assistir jogos. Tem atleticano que assiste o jogo calado, tranquilo. Tem atleticanos assim como eu que não consegue ficar quieto assistindo um jogo, que já é mais atleticano emocional, que você sente quando o time está abatido, você fica triste. Quando o time está com ira, você fica com mais raiva ainda. Então assim, cada atleticano tem o seu estilo. E eu posso fazer um vídeo aqui, depois um shorts, mostrando cada tipo de atleticano. E aí você vai ter que se identificar aí com qual atleticano você é. E tem aquele atleticano que reclama muito, tem o corneta, tem vários tipos de atleticano. E essa emoção, o que é ser atleticano, é difícil de se explicar em poucas palavras. Por isso que eu gastei 10 minutos e na conclusão do vídeo eu vou te dizer que o que é ser atleticano depende. Cada um tem uma visão do que é ser atleticano, o que era amar esse clube. E esse é o vídeo de hoje, né? Comemorando essa semana que a gente está chegando na final da Libertadores. Pedir para você se inscrever e deixar o seu like aí, que é muito importante para o canal. Muito obrigado e boa final no sábado para nós.